Olá, irmãos. Olá, amigos. Estejamos em paz e desejando que o mundo esteja em paz. Vamos dar continuidade ao que temos apresentado aqui sobre as bem-aventuranças trazidas a nós por Jesus no seu Sermão do Monte, conforme está em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos considerar previamente. Deus é perfeito, é único, é a máxima perfeição em todos os seus atributos, como bondade e justiça, por exemplo. No universo existe matéria, no universo criado por Deus, na criação. Matéria, as coisas. Espírito, inteligência. Aquilo que é inteligente, né? A coisa se deve ao espírito, ao princípio espiritual. E leis. Ele criou leis para governar o funcionamento, a harmonia de todo o universo. As leis humanas que o homem foi desenvolvendo a partir do momento que percebeu que para disciplinar, moralizar os relacionamentos, precisava de regulamentos, códigos, chegando às leis civis como nós temos hoje, leis humanas, por serem feitas por seres imperfeitos como os homens, não são infalíveis, precisam de revisões, de ajustes, algumas se tornam obsoletas, são substituídas por outras, e são criadas sempre novas leis conforme o progresso vai acontecendo. Existem as leis divinas, as leis naturais, segundo o que tudo na criação funciona. Essas são leis perfeitas, infalíveis, incorruptíveis e que se aplicam sempre. A sociedade humana, com as suas leis humanas falíveis, não tem tanto sucesso, ou são sucessos materiais, porque o foco do ser humano tem sido mais material do que qualquer outra coisa. O lado espiritual, o lado moral da humanidade está muito atrasado. Há grande progresso científico e tecnológico na humanidade, porém a moralidade está muito aquém do que já seria de se esperar a esta altura do nosso avanço na criação. A humanidade passa por vicissitudes, sofrimentos, e que a religião tem afirmado, tem ensinado, que se tratam de castigos de Deus, devido aos pecados cometidos pelos homens, contrariando a vontade de Deus. A crença generalizada dos homens é que Deus está sempre ao seu lado e à sua disposição, fazendo a sua vontade e atendendo aos seus caprichos, como se fosse um servidor, um criado ou um mordomo para a satisfação pessoal de cada um. Isso se comprova nas mensagens, nas mídias sociais que a gente vê a todo momento, esses votos que fazem de boa noite, bom dia, né? Tudo desejando, mencionando Deus ao nosso lado. Não é bem assim, mas vamos lá ver. Porque se Deus faz tudo ao nosso lado, para que o tal do anjo da guarda, que as religiões também falam deles, não é? O progresso nosso, então, em termos morais e espirituais, tem sido quase nulo. O homem ainda tem aqueles defeitos todos, como egoísmo, orgulho, vaidade, arrogância, inveja,
cobiça, despeito, mentira, fingimento. Ele ainda adora disputar, lutar, tudo com violência e força, guerrear. As guerras, desde o princípio da humanidade, quando o homem começou a se desenvolver aqui na Terra, tem acontecido. Nós estamos vivenciando várias guerras nesse momento aqui na Terra. O foco, mesmo o religioso, tem sido material. O próprio ensino do Cristo, que conduz o cristianismo, né, que deveria ser a base do cristianismo, anda meio esquecido, ele não é praticado, em hipótese alguma, pois as recomendações básicas de Jesus não são seguidas, não são exercidas, o homem não tem feito isso. Apesar de toda a repetição, o martelar das religiões, existe muita falta de moralidade. Ainda estão arraigados aqueles defeitos que mencionamos, o egoísmo e o orgulho, principalmente, que são a origem de todo o resto dos nossos defeitos. Os defeitos que nós carregamos, que apresentamos, na verdade, obscurecem possíveis virtudes que tenhamos. O nosso foco é na matéria. Eu estou falando do homem de hoje em dia, dos dias atuais. Homem e mulher, claro, obviamente. Ser humano. As avaliações que se fazem, são todas do ponto de vista pessoal, levando em conta o ego de cada um, o egoísmo, né? Sempre se pensa em dar o troco, ir a uma desforra e vingar. Vingança. O homem tem um prazer enorme em contar vantagem, principalmente quando é para desqualificar os seus semelhantes. Pior é que há quem ouça quando ele apresenta essas vantagens, ou fala, se gaba, etc. Quando o homem olha o progresso do alheio, do outro, do semelhante, em termos de bens materiais, casa, automóvel, vestimenta, enfim, boa vida, conforto, saúde, felicidade, alegrias, e se compara com si próprio, consigo próprio, ele exclama e blasfema, se revolta, reclama e blasfema. Deus não é justo comigo, como se ele tivesse que ter as mesmas coisas, por ignorância que as religiões não esclarecem. Vendo o insucesso do outro, que ele julga ter mais posses, mais merecimento, mais honrarias, que ele se felicita, ele ri e faz questão de divulgar. Quando o homem pertence a um povo, a uma comunidade que é dominada e subjugada por uma outra, essa comunidade, esse povo, recorre a cortes internacionais especiais da justiça humana, em busca de liberdade, compensações materiais e até o próprio sorregimento moral dos indivíduos. Há tribunais de guerra para julgar os comandantes durante as guerras. Justiça humana. Normalmente, os nossos tribunais, a justiça dos homens é exercida por juízes, também homens falíveis. Então, o resultado apresentado nos julgamentos é falível e sujeito a erros, porque o homem, os juízes, são também interesseiros materialmente, têm os seus interesses materiais, e respeito à força e ao poder que esteja envolvido no julgamento. Quando acontece de o
recorrente à justiça humana ficar insatisfeito, ele apela, continua apelando para a violência, para a força, para atos terroristas, por exemplo. Esses comportamentos humanos, eles... quando acontece um acidente, uma perda de uma vida de um familiar, um desastre em que há perdas materiais, mas tem um culpado, aparente culpado, as pessoas envolvidas, prejudicadas no caso, entrevistadas, por exemplo, falam: eu quero justiça, eu quero justiça. Será que tais comportamentos dos homens se encaixam na fome e sede de justiça a que Jesus se referiu no Sermão do Monte? Com certeza não. Por que não? Porque são ações humanas que, até com o discernimento e percepção e razão que já temos, com o pequeno desenvolvimento que já conseguimos, aperfeiçoamento que já conseguimos, a gente percebe que não é assim, não tem que ser assim. O próprio Jesus, antes de apresentar essa bem-aventurança da fome e sede de justiça, o que ele apresentou? A dos pobres de espírito, em que é ressaltada a simplicidade e a humildade. Apresentou a da mansidão e pacifismo, que vai levar a quem assim proceder a continuar a reencarnar aqui no planeta Terra, vão herdar a Terra no seu estado regenerado, no seu novo estado regenerado para o qual ela está caminhando. Ele falou dos que choram, bem-aventurados, porque serão consolados. Então, a compreensão de que dores e sofrimentos são oportunidades que, de uma forma justa, porque Deus é justo, a reencarnação em que se está, porque para sermos perfeitos, como Jesus nos pediu que sejamos, sede perfeitos como perfeito é o Pai. Ele nos falou isso. Uma encarnação, uma vida só na carne, não permite, não é suficiente para que nos aperfeiçoemos a ponto de sermos como Ele, Jesus, que é o nosso guia e modelo. Se fosse conhecido, mais divulgado e conhecido, a doutrina que vem a atender aquele pedido que Jesus fez ao Pai de que nos enviasse um novo Consolador, que nos explicasse todas as coisas, que ficasse conosco eternamente e que nos relembrasse tudo o que Ele próprio, Jesus, ensinou, que é uma doutrina, a doutrina espírita, o Espiritismo, nós saberíamos que uma única existência não sendo suficiente, aquilo que passamos aqui é consequência de uma anterior e vai ser a oportunidade de correção para as próximas, na nossa caminhada de progresso. Porque o progresso é uma das leis de Deus, lei de progresso. A outra lei de Deus, que na verdade abrange uma grande quantidade delas, praticamente todas, é a lei de amor, justiça e caridade, que Jesus resumiu para nós no seguinte: ame o próximo como a si mesmo, faça ao outro aquilo que você quer que seja feito a você. Essa é a lei divina. Enquanto não estivermos procedendo segundo esse ensinamento, o ensinamento de Jesus está esquecido, só se vê o lado material, apesar das religiões todas se dizerem cristãs, não é? Então o Espiritismo satisfaz esses requisitos do Consolador e nos esclarece que Deus não castiga, não há céu e inferno para condenação eterna após uma única vida na carne de poucas dezenas de anos ou até dias apenas, horas. E que, através
Deus não castiga, não há céu e inferno. As oportunidades são dadas sempre, porque também foi dito por Jesus que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele, nós, vai se perder. Vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para que nos corrijamos e aprendamos a não errar novamente. Então, essa doutrina, ela mostra que nosso sofrimento, nossos padecimentos, dores, doenças, maus momentos, desgraças até consideradas segundo o nosso ponto de vista, são causadas por nós mesmos em oportunidades anteriores, né? E que passamos por elas novamente para aprendermos. Primeiro, para recuperarmos, expiarmos nossos erros. Depois, para que aprendamos, que sejamos provados de que estamos, de fato, aprendendo e melhorando. E não vamos mais cometer esses erros, né? Os acertos nossos, o uso adequado, correto, conforme as leis de Deus, do nosso livre-arbítrio, dá-nos méritos que nos levam à conquista de aperfeiçoamento, que é o nosso objetivo. Nós temos que chegar à proximidade do Criador, do Pai, de Deus. Então, a compreensão dessa verdade que essa doutrina consoladora permite, nos leva à compreensão de que, quando clamamos por justiça, justiça humana, essa justiça calcada no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa cobiça, na nossa inveja, nos nossos defeitos todos, enfim, elas representam nada mais do que imaturidade nossa, insensatez e ignorância, que as igrejas não nos esclareceram, do que as igrejas não nos esclareceram, né? Que aí nós não pediríamos justiça, não reclamaríamos, né? Paulo nos falou que devemos dar graça em tudo, não é? Então, por que reclamar? Por que brigar? Por que não proceder com o outro como queremos que sejam, que se procedam conosco? Porque não amamos o próximo. Nisso está todo o nosso problema, todas as nossas dificuldades, todo o nosso atraso. A fome e sede de justiça, de fato, referida por Jesus na bem-aventurança da fome e sede de justiça, é quando nós percebemos uma situação ou condição que não está conforme as leis divinas, ou segundo os procedimentos que Jesus nos ensinou, e ressaltamos isso, destacamos, mostramos, e mais do que isso, nos envolvemos para sanar essa não conformidade. Procuremos fazer com que a lei de amor, justiça e caridade no trato com as criaturas todas funcione, exista, né? Quando também percebemos com aquele senso de justiça real, não calcada no que achamos, nosso egoísmo e vaidade, pretensão, né? Mas notamos que, conforme o adiantamento que já tenhamos, já percebemos que há injustiça e lutamos para que haja. Então, que destaquemos, a gente percebe a injustiça ou o Estado que não conforme com as leis de Deus ou os ensinamentos de Jesus e divulgamos, mas mais do que isso, nos incorporamos, tratamos de nos envolver para resolver. Aí está o nosso mérito, né? Grande mérito que vai nos dar a saciedade dessa fome, de justiça, que não é em nosso benefício, mas dos outros, do coletivo, o amor ao próximo, a caridade. Então, se procedermos dessa forma,
estaremos corretos. Temos alguns exemplos de procedimento desse tipo aqui na Terra. É só lembrar de Gandhi, na Índia, Mahatma Gandhi, que revolucionou a situação sem uma arma, um tiro, uma violência, né? E deu independência ao seu povo. Não foi para ele, foi para o povo. O religioso Martin Luther King, nos Estados Unidos, também na luta pela igualdade racial, benefício do outro sempre. Essas são as lutas com mérito. Vamos lembrar que tudo aquilo que não temos, que sofremos, que nos faz falta, que é difícil para nós, é consequência de termos faltado com relação a isso num momento anterior a esta vida e que nesta reencarnação passamos para aprendermos. Não há maldade, não há injustiça, porque Deus nos dá tantas chances quanto as necessárias. Deus é misericordioso. Dessa forma é que vamos, agindo como estamos falando agora, percebendo a injustiça e nos envolvendo para que ela apareça, exista, a justiça, conforme a lei divina, nós vamos conseguir ter saciada essa sede e fome e vamos nos tornar certamente bem-aventurados. Irmãos, pensemos bastante nisso e tenhamos paz. Reflitamos sobre isso, tenhamos paz e que assim seja.